Amém. Estamos no mês de santidade, amém? Pergunta para quem está aí ao seu lado, como é que está de santidade aí? Está reto diante de Deus? Está torto? Está reto ou está torto? Reto. Temos que andar retos diante de Deus, amém? Hoje de manhã, já estivemos com a igreja cheia, a pastora Jane pregou sobre prumo. Trouxe aqui um prumo. O prumo é essa parte de cima aqui que a gente coloca na parede para ver se ela está certinha, se a parede está vertical. Alguém aqui é de Santos? Alguém de Santos? Lá em Santos você anda no elevador assim de lado, né? Porque os prédios todos tombaram por conta das fundações que foram feitas em terreno muito cheio d'água, né? E então, fora do prumo. Mas eu quero abordar uma outra faceta de nós alcançarmos santidade. Buscando do Senhor a palavra para ministrar para você, Ele me falou da reciclagem que Ele quer fazer conosco, né? Deus quer fazer você novo, nova criação, e quer que você deixe as coisas velhas para trás, e todas as coisas se façam novas no teu viver, amém? Amém? O texto primeiro que eu quis colocar é de Romanos 12, 1 e 2, está aí projetado, declara: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Todos já sabem esse texto antigo, muito pregado, mas eu quero trazer para vocês aqui uma faceta dessa reciclagem que Deus quer fazer na nossa vida, que fala dessa metanoia, essa transformação, transformai-vos, haja entre nós metanoia. A palavra deu origem à metamorfose, e metamorfose todos nós já aprendemos lá no primário, das borboletas, do casulo, da lagarta, e de toda a metamorfose que ela sofre até se transformar numa borboleta. Amém? Pergunta para o teu vizinho, você acha que você é borboleta? Eu nunca te vi voar. Diga para ele, eu nunca te vi voando. Aleluia. Bate as asas aí um pouquinho. Vai, mas não exagera. Na verdade, chegamos aqui, todos nós, como lagartas, aos olhos do nosso Pai. E Ele quer nos metamorfosear, né? Nos transformar. Ele quer que você mude a tua maneira de entender. E para isso, Ele nos declara: você deve apresentar o teu corpo em sacrifício vivo. Em primeiro lugar, o que isso pode nos dizer? Será que é para você ir para a cruz também? E apresentar o teu corpo em sacrifício e ficar lá? Não. Sacrifício vivo, amados, é quando você não está afim de nada, de levantar da cama. Você não está afim de ir para a igreja, você não está afim de ler a Bíblia, você não está afim de nada. O nosso coração do homem, ele é enganoso, ele é preguiçoso. E muitas vezes a gente não está afim. Muita gente se queixa dizendo, eu começo a ler e aquilo já me entedia. Quantas vezes eu comecei a ler a Bíblia e dormi? E aquela coisa é sonolenta. Na verdade, o que Deus espera de nós, de mim e de você, é que a gente apresente um sacrifício a Ele. Um sacrifício vivo. E que sacrifício é esse? É o teu culto racional. É vir aqui, apresentar teu culto. Não estou afim de ir na igreja. Tem tantas outras opções que o mundo me oferece, né, em 3D. O mundo me oferece 3D. O que eu vou fazer na igreja? Nem me dão óculos em 3D lá, não enxergo nada.
né? Põe a mão pertinho da cara do teu vizinho aí e diga, 3D para você. Eis-me aqui em 3D. Né? Deus me enviou a mim em 3D para você. Amém? Apresentar o teu culto racional é sacrifício, viu? Eu vim aqui hoje de manhã, amém? Né? E o meu corpo diz, já foi na igreja, deu, chega. Né? Aí o meu racional diz, não, mas você é o pastor, se você não for, quem vai? Né? Então eu venho 2 vezes, amém? Amém? Eu não estou te pedindo para você vir 2 vezes por domingo na igreja, não. Mas tem gente num fogo tão forte, tão queimando, que vem, viu? A pastora Irene, por exemplo, está no fogo faz tempo já, ela não perde um culto, nunca vi. É uma festa, e glória a Deus pela vida dela. Mas o que Deus espera de mim e de você é essa metanoia, essa maneira diferente de enxergar as coisas, de entender as coisas, de, mesmo quando você não está com muita vontade, você fazer o sacrifício, você sujeitar o teu corpo. Ah, corpinho, que você gostaria de passar a tarde comendo pudim, mas você vai na igreja. Você gostaria de comer morango com chantilly ou creme de leite com morango, que é o que eu fazia, viu? Mas agora eu já perdi 2 quilos. Aleluia. Fazia um belo de um creme de leite, um tacho assim enorme, põe uns moranguinhos dentro e vamos lá. O corpo da gente quer isso. Mas o que o Senhor espera de nós é uma transformação da maneira de pensar. Ele quer fazer contigo uma reciclagem. Amém? Amém? Há duas etapas muito distintas quando nos aproximamos de Deus, que é preciso que fique claro para nós todos. Porque se fizermos confusão com essas 2 etapas, a gente acaba, como nós deduzimos tudo com os olhos, e Deus vê o coração, mas nós não vemos o coração das pessoas. Nós olhamos e vemos a aparência, não é? E essas 2 etapas, elas podem nos levar à confusão. Você olha às vezes a alguém e diz, conclui a respeito daquela vida. Não entendeu nada, não mudou nada, não aconteceu nada, nada sofreu, nada. E na verdade quem plantou a semente e está vendo ela crescer lá dentro do coração, é Deus. E às vezes a gente fica até angustiado e fica nervoso com pessoas que a gente gostaria de ver já transformadas. Gente de muito tempo que precisaria estar já vivendo outras tantas verdades em outro nível. E você olha com estes olhos e isso te embaralha. Eu estou falando de salvação e santificação. 2 passos a serem dados. Nos aproximamos de Deus e Ele primeiro nos atrai para Cristo. A palavra declara que ninguém vem a Cristo se o Pai não o trouxer. E essa palavra é a mesma empregada para trazer as redes, arrastar. Se o Pai não o arrastar, você foi arrastado para Cristo. E você veio a Cristo na rede. E você, como um peixe que queria se livrar da rede, você nadava contra. Mas o nosso Pai, por seu amor, sabendo o que é melhor para você, enxergando lá na eternidade todas as coisas até os tempos vindouros do futuro, Ele disse, eu vou arrastá-lo para o meu filho e ele jamais se afastará dele. E te arrastou, e você veio, se aproximou de Deus, veio às vezes arrastado como se fosse um peixe na rede que nada para não vir, mas veio. E você foi alcançado. Essa é uma etapa e pode te levar à salvação. Mas Deus quer fazer uma reciclagem em nós. Eu sei que tem 2 etapas muito distintas por causa de um texto que está em 1 Coríntios 5. Abra lá a tua Bíblia em 1 Coríntios 5, por favor. Vamos acompanhar o texto aí. Ele não vai ser projetado, que é para você se mexer e abrir tua Bíblia e achar o livro de Coríntios. Antigamente, todo mundo era muito rápido em localizar os livros no papel. Agora, alguns são muito rápidos em
digitar no iPhone, aí, ou no seu tablet. E outros não são rápidos coisa alguma. E não conseguem achar, e a gente cita, e ele fica esperando que se projete o texto, né, tranquilamente, para não ter trabalho. Mas o nosso sacrifício inclui você ter esse trabalho. E isso é para o teu benefício, porque você vai saber onde está o texto. E aonde ele se localiza na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5, amém? Diz lá: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, é esse o texto? Reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, vosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. Até aqui. Um texto intrincado, né? Mas nós vamos entendê-lo, em nome de Jesus. Amém? Paulo está falando com os coríntios, e você sabe que na carta aos coríntios, ele identificava dons espirituais na igreja. Tantos dons, gente tão cheia do Espírito, e fazendo um alarido tão grande, de muitos falando juntos, movidos pelo Espírito Santo, faziam um alarde na igreja. E Paulo coloca uma ordem no culto, declarando que todos podeis profetizar, mas faça-se isso em ordem, e cada um a seu tempo. Coríntios era cheio de poder, cheio do Espírito. Diferente de os de Bereia, eles não estavam muito aí com a palavra. Bereanos examinavam tudo para ver se era daquele jeitinho que estava sendo dito. Coríntios, parecia a torcida do Corinthians. Eles eram animados e cheios de poder, e cheios do dom, e faziam um barulhão, e virou uma loucura o culto. E eles não estavam muito aí com a palavra, com o padrão, com prumo, com retidão, com santidade. E aqui nós vemos Paulo declarando aos coríntios: olha, eu ouvi dizer que aí tem entre vós alguém que deita com a madrasta, possui a mulher do pai, e está aí no meio da igreja. E vocês sabem, e não expulsam ele. A essa altura do campeonato, nós concluiríamos o quê? Bom, deve ser um satanista, né, que entrou na igreja e foi lá para avacalhar e fazer bagunça. Deve ser um louco, alguém do mal, né? Alguém do mal acabou entrando, se misturou no meio do rebanho.
Mas o tal, apesar de não andar em santidade, era salvo. Alô? Estava lá no meio e deveria ser tirado do meio, porque o texto fala que um pouco de fermento fermenta toda a massa. É como uma laranja podre no meio da fruteira que faz apodrecer todas as laranjas. Manter alguém que está deitando com a madrasta no meio do povo sem tomar nenhuma atitude, dá uma liberalidade, dá algo que é cruzar a linha. Não se pode fazer isso, não se pode permitir. Paulo admoesta então aos irmãos que peguem o tal e que a carne seja entregue para Satanás. Porque esse pecado que ele está cometendo é na carne. E Satanás está o tentando e ele está andando nessa coisa demoníaca. Está sendo tentado e está caindo. Mas ao mesmo tempo, Paulo também declara que ele é entregue a carne a Satanás para que o espírito, no dia do Senhor Jesus, seja salvo. Isso testifica do que eu comecei falando. Uma coisa é nós sermos salvos e outra coisa é nós sermos santificados. Podemos, pela fé, receber o Senhor Jesus Cristo e sermos salvos e continuar andando segundo a carne e nos prazeres da carne, né? Não na churrascaria, mas aqui no nosso meio, andando em pecado como esse andava. Podemos? Podemos ou não? Podemos, mas não vamos. Dá para fazer. Por que você não vai? Porque senão eu vou entregar teu corpo para Satanás. Se eu ficar sabendo, né? Porque se não ficar sabendo, não fiquei sabendo. E agora? Agora eu não conto nada para o pastor. Agora eu fico na minha. E se ele não souber de nada, a gente continua aqui numa boa e pronto. É isso? Não. Nós temos que entender esse primeiro passo que está aí exemplificado com essas duas figuras. Primeiro, você tem que morrer. Deus, para te reciclar, é mais ou menos como se você fosse um automóvel. Nós somos mais ou menos como um carro. E você chegou aqui, cheio de problemas. O carro é o teu corpo. E você dirige o carro. Podemos fazer essa analogia? Você está entendendo? Está comigo, me acompanhando? O teu corpo é como se fosse o teu carro. Na verdade, os estudos modernos declaram que para os homens o corpo, o carro é uma extensão do próprio corpo. Por isso toda essa idolatria com o carro, né, que você pisa no acelerador, é como se tivesse você correndo. É uma extensão de nós mesmos. Mas eu quero fazer essa analogia em que você entenda você, o teu corpo, como sendo um carro. E você está dentro do carro, que é a tua alma, dirigindo esse carro, o corpo. Deus quer fazer uma reciclagem. E nós chegamos todos aqui em más condições. Nessas condições. Vende-se essa coisa, 500 pila. Vende-se essa com C cedilha, coisa com Z, 500 pila. Você chega aqui meio que um ferro velho. Por quê? Porque você andou no carnaval. Ontem passou na nossa frente ali na avenida, uma mulher vestida com um colã amarelo e bota preta até o joelho. E colã amarelo neon. Eu falei para a Lilian, lembra disso aí? E ela falou, lembro. Porque eu e ela saímos na Portela, vestido de coruja, imagina eu, de colã amarelo, igual o Baryshnikov, de bota preta.
Aí quando você chega na igreja, você está desse jeito aí, ó. Vende-se essa coisa por 500 pila. Está degradado. Você foi detonado mesmo. Você enferrujou. O mundo te usou. Você se deixou usar. Você ficou em estado de reciclagem. Você precisa desesperadamente ser reciclado, santificado. E primeiro Deus quer que você, para que aconteça isso, você morra. Morra para si mesmo e nasça de novo. Nós temos que ser como o Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui supostamente o nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque eu e você temos que nascer de novo. É como se aquele carro, aquele teu corpo antigo, tivesse que ser triturado, levado para o ferro velho, esmagado, fundido, feito novo. Então morreu aquele lá tem que ser reciclado totalmente. E você tem que ser feito novo, nascer de novo como Jesus nasceu. E como foi que Jesus nasceu? Diga para o seu vizinho, não foi da vontade de José. Diga para ele. Não foi da vontade do homem. Não foi. Jesus nasceu, não foi da vontade do homem, foi da vontade de Deus. E Ele quer que a gente morra, quer nos reciclar, e a primeira coisa é você nascer de novo de Deus, e não do homem. Nascemos todos do homem, mas esse tem que morrer. E você tem que nascer de novo como Jesus, que era Filho de Deus. E cada vez que alguém aqui se entrega a Cristo, nasce de novo pela fé no Filho de Deus, nasce de novo de Deus. Essa é a oportunidade que Ele dá primeira para reciclar o nosso viver. Amém? Estão comigo? Depois Ele pega esse carro e vai lidar na situação. Dá para ver a figura? Dá para ver? É uma senhora, viu? Ela atravessou a portaria do prédio e entrou pela janela, dirigindo o carro dela, desse jeito. Quando a gente nasce de novo, Deus nos dá outra vez uma nova oportunidade. Quer fazer do carro velho um carro novo, do teu corpo velho um corpo novo. E você que é o piloto, tem que deixar as velhas práticas e aprender a dirigir e ser dirigido por Deus. Santidade é você aprender a pilotar. E o teu carro quer fazer coisas que você não pode deixar. O teu carro, se for sozinho, ele quer subir em muro, ele quer atravessar coisas, ele quer sair voando, e você não pode deixar. Você tem que aprender com Deus a pilotar o carro. Deus, para nos reciclar, quer nos colocar numa escola de pilotagem. Aonde que é essa escola? Cutuca o teu vizinho aí e fala, é aqui mesmo, você vem no lugar certo, é aqui que se aprende a pilotar. Amém? E Deus vai fazer você vir aqui numa escola de pilotagem para habilitados. Você já até sabe dirigir carro, mas você é barbeiro demais. E Deus quer mudar o ensinamento que você recebeu e aperfeiçoá-lo para te fazer dirigido pelo Espírito. Já viram esses carros escritos, guiado por Deus, dirigido por mim, guiado por Deus? Esses dizeres nos carros das pessoas. É muito bonito ver ali. Mas e a nossa vida? E o nosso corpo? E o nosso eu? Ele está sendo dirigido por Deus? Quando você nasce da carne, da vontade do homem, e quando nasce, entra nesse corpo aqui, você é concebido, e por um milagre que só o Senhor podia fazer, Ele te bota dentro de um carro aqui, ó, deste. E aí você sai dirigindo que nem um louco.
maltrata o carro, você faz barbaridades com o carro, você acaba deixando o carro quebrado, doente, você não respeita o manual do fabricante, não leu o manual do fabricante, como ninguém de nós lê nada de manual de fabricante nenhum, e você usa porcamente o equipamento, não leu. Deus nos deu o manual. Como eu já coloquei para vocês, eu fui visitar, eu vou visitar pessoas, e ela leu o livro que fala sobre a receita de couve-flor com cenoura, com cuscuz, com alface, com quinoa e uns nomes de comida de coelho modernos que existem hoje. E eu escuto aquilo tudo. Que lindo, você leu esse livro? Olha que receita maravilhosa, que bênção. Eu li um livro também. Eu li num livro de receita, está escrito assim, mata e come. É um livro preto. Não sei se você já leu. Mata e come. Esse é o manual do fabricante. Se Deus mandou matar e comer, por que nós vamos discutir com ele e ficar, não, matar não é de Deus, tem que comer cenoura. Nós não vamos discutir isso com ele. Eu não vim aqui para alterar o teu cardápio e o teu menu. Eu vim aqui para você aprender a dirigir um carro pelo Espírito, teu corpo, a tua vida, o teu eu. Existe um piloto dentro desse carro, onde você foi parar. E não é para você dirigir desse jeito. Quando você faz esse tipo de barbeiragem, Deus fica olhando lá do céu e diz, eu enviei o meu Espírito para ele ser dirigido pelo Espírito, para ele nunca mais bater o carro. Ou seja, ele te enviou o Espírito Santo para te dizer como agir, teu proceder, a santidade que ele espera de nós, para você nunca mais pecar. Mas você às vezes sai desembestado, parece um desses loucos que comprou uma Ferrari e não sabe dirigir, e acelera, e aí sai no jornal no dia seguinte, filho de empresário bate o carro e sobe no poste, blum. Que tipo de carta você tirou? Você comprou tua carta? Ou você fez o exame direitinho? Porque dá para comprar a carta. Essas coisas, os homens nos propiciam. Deus não. Deus não tem jeitinho. Tem que fazer as coisas certinha, reto, santo, separado dos outros todos. E a palavra, lá em Corinto, que nós lemos, declara que se for para a gente sair do meio dos que são avarentos, e todos aqueles pecados citados de gula, de malversão do seu próprio corpo, de prostituição, se for para sair do meio destes, a gente tinha que sair do mundo. Não é para sair do meio deles, é para estar no meio deles. Mas o estar no meio deles não é para dirigir o carro do jeito que eles dirigem o seu próprio carro. Não é para você permitir que o teu corpo entre na dança. Porque por aí tem gente que acha de si mesmo que é um tremendo piloto e que dirige por todos esses pecados, essas prostituições, essas avarezas e essas coisas todas, e acha que ele é um as. Ele é um as no volante. Literalmente ele é um as no volante. E nem sabe, se acha. Deus não quer que a gente saia do meio deles. Mas ele declara assim, se é alguém que se diz cristão, continua praticando tudo isso, dirige a vida daquele jeito, com esse você nem coma. Então aqui fica nítido uma diferença entre você nascer de novo,
alcançar a salvação pela fé e dirigir a tua vida segundo o Espírito Santo. E nós estamos aqui para deixar Deus nos metamorfosear, sermos mudados, novas atitudes. Na verdade, Deus quer que você seja transformado numa carruagem de fogo. Teu corpo, o projeto de Deus, não é para que você deixe de ser um fusquinha velho, e depois ele vai te reciclar, e aí você vai se transformar num BMW, numa Ferrari, numa coisa ainda deste mundo. Não. O projeto de Deus não é para que eu e você sejamos reciclados para simplesmente continuar aqui e receber uma lataria com uma pintura mais moderna e um multimídia dentro do carro. Não é esse o projeto. Não é. O projeto de Deus vai além desta terra. E o projeto é que você, que morreu, nasceu de novo, seja agora transformado, santificado, e mude para uma carruagem de fogo. Eu e você temos que ser isso. Mas no fim da história, o carro é o nosso corpo, amém? Essa é a analogia que eu quero. O carro é o nosso próprio corpo. E o projeto de Deus é te fazer uma carruagem de fogo, mas não uma carruagem como essa que nós estamos vendo aqui, desenhada, mas como essa. Essa galera é a que andava nua no Éden e nem sabia que estava nua. Alô? E esse é o projeto de Deus, que eu e você possamos voltar a ser com um corpo glorioso. Gente que é dirigido por Deus, cujos olhos estão no céu, cuja cidadania é do alto, embaixadores enviados para um reino lá longe, mas que estão já para voltar para casa. E o projeto é que você seja mudado. Para ir para casa, você precisa ser santo como Ele é santo. Quem não for limpos de mãos e de coração não verá a Deus, diz a palavra. E esse é mês de santidade. Edificarmos para o Senhor uma casa de santidade fala de deixar com que Ele tome o nosso corpo, as nossas vontades, as nossas loucuras, os nossos fascínios, aquilo que nos seduz e que nos transforma num fusquinha enferrujado, e Ele recicle, mude isso e nos faça carruagens de fogo, gente poderosa, gente santa. Nada disso aproveita para mim e para você se a gente não fizer um ato de contrição. Você já ouviu falar disso? Lá na Igreja Católica a gente fazia um ato de contrição. E o ato de contrição era você, como criança que ia na classe de catequese, você fazia aquela cara assim de quem estava olhando para dentro. Ato de contrição. E depois chegava para o padre e falava: Padre, eu pequei, falei um palavrão. E essa era a contrição. E pronto. E acabou aí. E só falava isso para o padre porque sabia que ele não ia contar para ninguém que ele é proibido. Mas a palavra de Deus declara que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu não quero jamais ser dos que precisam ter o corpo entregue para Satanás para que o meu espírito seja salvo no último dia. A ideia de Deus é que você use o teu corpo agora em novidade de vida. Coisas velhas passaram, as coisas se fizeram novas, e você o use agora para o bem do resto do corpo de Cristo.
Você foi chamado para deixar as velhas práticas e ser um exemplo para os outros. E esse é o ato de contrição que eu e você temos que fazer. Então agora seria a hora, e nós não vamos fazer isso, mas seria a hora de você pegar um caderno de 200 páginas e começar a escrever. Eu fiz isto, e mais isto, e mais isto, e mais isto. Certo de que depois que você acabou de escrever o caderno inteirinho, Deus vai ter lido tudo que foi escrito, vai rasgar, vai jogar no fundo do mar e se esquece de tudo que você fez. A tua mulher não esquece, mas Deus esquece. Viu? Teu marido não esquece, mas Deus esquece. Amém? Amém? E o que nos importa é como Deus nos está enxergando. Em vez da gente fazer um livro enorme, e eu quero crer que o Espírito Santo já levou muitos aqui a confessarem sua transgressão. Já decorrido esse tempo de vida com Cristo, você já deve ter feito isso muitas vezes. A cada vez que vamos tomar a ceia do Senhor, é importante que a gente faça isso com dignidade e confesse o nosso pecado. Se você diz que não peca, faz Deus mentiroso, porque todos pecam. Mas se você confessa o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar. E purificar significa santificar. Santificar pelo sangue do Cordeiro e você andar novo. Um corpo glorioso. Esse é o nosso destino. Nesse mês, nós vamos entrar agora numa época em que o mundo cai na gandaia. Nesta semana nós estamos programados para adorar o Senhor na quarta-feira e no domingo que vem. No domingo que vem só tem culto de manhã. Então venha para o culto da manhã, não vamos ter esse culto aqui. Muita gente estará fora da cidade e nós concentramos um culto de adoração pela manhã. Então, já fica anunciado para você que vem à noite, no próximo domingo teremos culto às 10 da manhã. Nós vamos adorar a Deus, vamos adorá-lo na quarta e vamos adorá-lo no domingo. Porque aquele que é adorado é quem governa. Adorar o Senhor é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, que é um culto racional. Adorar o Senhor o estabelece como o governo sobre nós. Quando uma nação adora outros deuses governam sobre essa nação. Quando uma nação declara que Jesus Cristo é o rei da nossa nação, Jesus Cristo é quem governa sobre a nação. E o governo do ímpio, vocês já estão vendo, é vermelho. E o governo do justo, vocês precisam ainda ver. E nós vamos fazer isso, em nome de Jesus. O nosso mês de santificação está estabelecido para que a gente contraponha toda a transgressão que acontece nessa festa que vai todo mundo para a gandaia. É uma coisa maluca estabelecida no inferno, que vem sobre muitas nações, em ondas, e que isso é reescrito todo ano. A aliança é renovada todo ano, com as trevas, para que a nação inteira fique debaixo de, não de santidade, mas de prostituição, pornografia, homossexualidade, droga, crime, tudo que nós vemos de ruim. A taxa de natalidade sobe, porque muita gente é estuprada, muita gente faz sexo bêbado, não sabe nada o que está fazendo, acorda, nem sabe onde estava. A coisa é tão maluca que eu me vesti de coruja com um colã amarelo e bota preta, imagina isso. E quando eu cheguei lá na Marquês de Sapucaí para entrar, para desfilar, eu estava com uma garrafa de vodka na mão, pequenininha, Viborova,
E o cara falou, você não pode entrar com essa garrafa aqui. O que eu fiz? Tomei. E joguei a garrafa fora. E eu nem sei como é que eu cheguei do outro lado. Tempo ruim, né? Não faço mais. O primeiro passo de nós morrermos e nascermos de novo do jeitinho que Jesus nasceu, já foi dado. Nosso passo agora é nós arrumarmos uma carruagem de fogo, sermos reciclados, deixar Deus nos usar, nos limpar todo dia, nos lavar, nos purificar. Buscamos um avivamento, não buscamos? Deus tem que estar presente, Deus tem que estar realizando, Deus tem que estar como uma nuvem descendo entre nós e Ele ser palpável, e pessoas correrem para Ele, porque Ele está presente, Deus está na casa, vamos lá, não é isso? Não alcançamos esse avivamento sem quebrantamento, quebrantamento de coração, arrependimento. Metanoia é a palavra para arrependimento, é mudança de caminho. E hoje eu te convido para isso. Nós vamos hoje nos arrepender no pó, em nome de Jesus. E vamos contar para o Senhor nossa transgressão, as barbaridades que a gente comete. O nosso pecado está diante de Deus, ele já está. Se você o confessa, ele te cura e te livra. Se você não confessa, os teus ossos vão secar dentro de você. É corporal, por causa da transgressão que você não homologa, não concorda. Você diz, todo mundo faz, todo mundo sai, todo mundo assiste, todo mundo tudo. Você retém a tua transgressão e não a homologa. Confessar quer dizer homologar. Quer dizer, o Espírito Santo te dá aquele frio na barriga que você transgrediu, e você percebe, e você homologa, diz é verdade, em vez de negar. Quando há essa transformação, quando há metanoia, metamorfose, mudança de padrão, nós vamos alcançar avivamento. Primeiro vem o quebrantamento, a santificação. Então eu não vou falar, olha, quem precisa se arrepender vem aqui à frente, porque nós todos precisamos nos arrepender. E eu não quero falar isso. Todos nós temos que nos arrepender. Todos, sem exceção. Eu vou fazer a minha oração e vou orar por nós todos aqui. Mas o meu convite é para que você, agora, faça aí esse ato de contrição. Deus quer fazer você novo e um bom piloto. Você tem que ser adestrado agora em toda a condução e direção da tua vida. E o que o Espírito Santo te mostrar agora, você homologa. Você diz, é verdade, eu fiz isso, eu concordo, eu admito. E que isso seja levado na cruz de Cristo, porque foi para isso que Ele subiu e pagou o preço, pela minha transgressão. Então, em vez de vir aqui à frente, você volte-se para a tua própria cadeira, ajoelhe aí, põe a cara na cadeira, aonde você está mesmo no teu lugar, ajoelhe-se e vamos orar todos, para Deus nos mudar. Temos que alcançar esse quebrantamento de coração. Faça isso em nome de Jesus.